Olá, estamos de volta. Se você está chegando agora, meu nome é Daniele, sou assistente social da Gerência de Acolhimento de Adultos e Família, sou mestre em Política Social e nós vamos continuar agora com a nossa capacitação. Bem, deixa eu abrir aqui, compartilhar a apresentação. Vamos dar continuidade agora falando um pouco da assistência social como sistema de proteção. A gente vê aqui a figura, né, da família, todo mundo embaixo de guarda-chuva, está chovendo, alguns mais protegidos, outros menos protegidos. E a gente vai estar falando da proteção social como um todo, né? Quando a gente diz a lógica da proteção e das seguranças afiançadas, né, o que isso quer dizer? A gente fala da proteção social como uma garantia de direito ao cidadão frente às inseguranças sociais. E aí se trata de uma lógica que garante proteção social estatal perante situações de fragilidade que as pessoas podem apresentar durante alguns ciclos da vida. Por exemplo, mulheres com dificuldades no momento da gestação, cuidado com filhos pequenos, garantia do emprego, da renda, amparo na velhice e também segurança em riscos emergenciais ou famílias que tenham situação social ou familiar com agravos de convívio ou fragilidade nos laços e cuidados familiares, bem como problemas de saúde crônica. São diversas as situações. Há uma necessidade de eventos, riscos emergenciais que podem fazer com que as pessoas necessitem da assistência social. Qualquer um de nós um dia pode precisar. Uma pessoa que, né, por infortúnio da vida, ingressou em situação de rua, numa situação de desabrigo temporário, uma perda de emprego repentina, uma casa que pegou fogo, enfim, são diversas as situações que pode fazer, inseguranças que pode fazer com que uma pessoa ou uma família necessite da política de assistência social. E a gente, para isso, a gente está falando isso para que a gente possa compreender as seguranças afiançadas pelo sistema, pelo SUAS. Só um minuto aqui, que o computador deu uma travadinha. Só um instante aqui. Deu uma travada aqui o computador. Abri uma página. Certo. E quais são essas, agora sim, e quais são essas seguranças afiançadas no SUAS? A gente fala que são 5 as seguranças afiançadas. A segurança de acolhida, de renda, convívio, vivência familiar, comunitário e social, de autonomia, de apoio e auxílio. A gente vai estar falando um pouco sobre cada uma delas, ao longo elas vão aparecer durante o nosso trabalho, né? A gente vai necessitar entender, na verdade, muito na prática, né? Mas, em meios gerais, a segurança de acolhida ela é entendida como um meio de oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, garantindo abrigo e cuidados. Já a segurança de renda ela pode ser entendida como acesso a recursos financeiros para a subsistência e dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando eu digo e falo da segurança de convívio ou convivência familiar, comunitária, social, falando daquela segurança que promove a participação social, a convivência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A de autonomia, desenvolvimento da autonomia, visa capacitar os usuários para que possam exercer sua autonomia e protagonismo na superação das dificuldades. E o apoio e auxílio oferece suporte técnico, orientação e assistência para enfrentar desafios e garantir direitos. Esse é um conceito geral, tem como aprofundar muito desses conceitos, né? Cada autor fala de uma forma, mas eu busquei colocar aqui para vocês
os conceitos gerais. Existem capacitações específicas sobre essas seguranças afiançadas no SUAS e depois vocês podem procurar se aprofundar um pouco mais no assunto, ou quem sabe em uma outra oportunidade a gente possa estar falando um pouco mais sobre isso. Enfim, como a gente falou da assistência social como um sistema de proteção, o artigo 6A da LOAS vai dizer: assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. CIS1, proteção social básica e proteção social especial. A gente vai estar falando sobre cada uma delas, mas a gente divide em sistemas de proteção e também por níveis de complexidade. A assistência ela é dividida por níveis de complexidade também, é o que a gente vai estar vendo agora, né? Artigo 6B, o sexto. As proteções sociais básicas e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas aos SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no CRAS e CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social, de que trata o artigo 3º desta lei. Nós vamos estar falando agora sobre cada uma um pouquinho dessas proteções, os equipamentos, aonde são vinculados a finalidade, né, a execução do serviço diante dos níveis de complexidade. Deixa eu passar aqui. Tá, 2 vezes, dá uma travadinha. Pronto. Vamos lá. Tipos de proteção e níveis de complexidade. A proteção social básica é um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Eu não grifei aqui, mas marca essa palavrinha, prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Assume como foco de atuação a ação preventiva, protetiva e proativa. Como a gente viu, ela visa prevenir. Então, o foco de ação da proteção social básica é agir de forma preventiva, protetiva e também proativa. E ele é o primeiro nível de proteção do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que a finalidade dela é fazer com que não ocorram os agravos, é prevenir os agravos. Então, vai ajudar, vai atuar, né? Não vou dizer ajudar, ela vai atuar no sentido de que esses agravos eles não ocorram, né? Ou venha tentar fazer com que essas situações não aconteçam. E é executado qual equipamento, a proteção principal da proteção social básica são os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. O CRAS é a principal unidade de referência da proteção social básica. Ele atua como um ponto de apoio para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, oferecendo serviços como orientação, acompanhamento e encaminhamentos. O CRAS também promove atividades comunitárias e fortalece os laços sociais. O CRAS é como se fosse a grande porta de entrada, né, para a assistência social, para a política pública de assistência social e a oferta dos serviços. O CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território e à prestação de serviços, programas e projetos de proteção social básica às famílias. Então, em geral, né, se fez um estudo das regiões onde que são áreas com incidência de maior risco, os territórios, e a partir disso, né, a partir desses estudos, podem ser colocados os equipamentos, os CRAS, para servir como referência ali naquele território. E o principal serviço ligado aos CRAS, vou pegar a luz, virar para cá, é o serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família, a gente costuma chamar de PAIF, né? O PAIF integra a proteção social básica, que consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à violência familiar e comunitária. A gente está falando, então, do principal serviço do CRAS, que é o PAIF. Mas existem outros serviços também vinculados à proteção social básica. Um deles também muito importante é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O serviço de convivência é voltado para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência e oferece atividades socioeducativas, culturais, esportivas, de lazer, visando fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Existe também o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências idosas. Esse serviço está relacionado ao PAIF e oferece atendimento domiciliar para pessoas com deficiências idosas, com o objetivo de promover sua autonomia e inclusão social. Aqui no DF nós ainda não temos, né, esse serviço de proteção social no domicílio para pessoas com deficiências idosas, mas a gente tem outras configurações mais para frente, quando a gente estiver falando dos serviços do SUAS no DF, a gente vai estar explicando melhor para vocês. E a proteção social especial? A proteção social especial é um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, fortalecimento das potencialidades e aquisição e a proteção das famílias e indivíduos para o enfrentamento da situação de violação de direitos. Se na proteção social básica a gente tem por objetivo prevenir esses agravos, né, a proteção social especial ela vai agir quando os direitos, ou quando a gente chama quando os direitos já foram violados de alguma forma. E aí vai agir já na reconstrução de um vínculo familiar, no fortalecimento e prevenir agravos e reincidência de situações de direitos já violados. Então, a proteção social básica, prevenção. Já a proteção social especial, a reconstrução e também a previsão de reincidência de novos agravos. A proteção social especial, ela é dividida em média complexidade e alta complexidade. A gente diz que ela é de média complexidade quando os vínculos afetivos eles estão fragilizados, porém não rompidos completamente. Já houve ali uma grande fragilização, há necessidade de uma reconstrução daqueles vínculos muito frágeis, porém ainda não foram completamente rompidos. Já a alta complexidade vai atuar, a gente chama quando os vínculos afetivos eles já foram rompidos. A gente vai estar falando disso também um pouquinho mais para frente. Na proteção social especial de média complexidade, nós temos alguns serviços. Temos o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, o PAEF, executado pelos CREAS. Nós temos o Serviço Especializado de Abordagem Social, que pode ser executado também por um CREAS ou por outros equipamentos. Aqui no DF, mais para frente, a gente vai ver que, né, existe uma equipe de abordagem social. Tem também o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Nós vamos ver também, quando falarmos do SUS-DF, que esse serviço, assistência social, não mais executa esse serviço de adolescentes em liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, tendo em vista que hoje é executado por uma secretaria, pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que é responsável pela execução das medidas socioeducativas. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso também.
E o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e famílias, serviço especializado para pessoas em situação de rua. Então, esses aqui são os serviços vinculados à proteção social especial de média complexidade. Aqui sobre o Centro de Referência, vamos falar um pouquinho agora do CREAS, né, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O CREAS deve obrigatoriamente oferecer o serviço, o PAEF, né, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Além disso, pode ofertar outros serviços, como abordagem social e serviço para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Também é uma unidade de oferta do Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto. No CREAS, além de orientação e encaminhamento para os serviços da assistência social e demais serviços públicos, também são oferecidas informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estímulo à mobilização comunitária. O público atendido no CREAS são famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com violação de direito. E aqui cito alguns exemplos, né? Isso inclui casos de violência física, psicológica, negligência, violência sexual, afastamento do convívio familiar, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual, raça, etnia, entre outros. Só beber um pouquinho de água aqui. Muito bem. Um outro equipamento ligado à média complexidade é o Centro POP, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é uma unidade socioassistencial municipal que oferece serviço para pessoas em situação de rua. Ele faz parte da Proteção Social Especial de média complexidade, e seu principal serviço é o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Eu trabalhei no Centro Pop uma vez, eu peguei de uma unidade de Centro Pop essa figurinha só para ilustrar para vocês, né? Que os serviços ofertados no Centro Pop são exclusivos para pessoas em situação de rua e englobam desde atividades básicas, higiene pessoal, lavanderia, até acompanhamento especializados, oficinas socioeducativas, grupos e atendimento psicossocial. Não é uma unidade de acolhimento institucional, tá bom? Vinculado à média, mas a gente colocou aqui umas figurinhas do que pode ocorrer, né? Quais serviços são ofertados no Centro POP, né? Atendimentos pontuais e acompanhamento especializado, oficinas socioeducativas, as pessoas em situação de rua também podem tomar banho, utilizar lavanderia, lanchar, almoçar, guardar pertences e documentações, entre outras coisas. Como está aqui, não é um acolhimento institucional, mas é uma convivência durante o dia, nós vamos dizer, um espaço de convivência e de atendimento diurno. Só um instante aqui. Agora nós vamos falar da proteção social especial de alta complexidade. Essa proteção é uma modalidade de atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social. Considera-se nesse aspecto que vínculos familiares ou comunitários eles já foram rompidos, né? Os laços já, né, foram só fragilizados, mas houve em determinado momento uma ruptura desses vínculos afetivos familiares ou também comunitários, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E os serviços de alta complexidade no SUAS atendem famílias e indivíduos em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos e que estejam afastados temporariamente de seu núcleo familiar, com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Os serviços de acolhimento são realizados em distintas modalidades, voltadas a públicos específicos. E essa proteção visa garantir a proteção integral dessas pessoas, oferecendo suporte na área de moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido. Os serviços de alta complexidade são direcionados a quem está sem referência familiar ou situação de ameaça, necessitando ser retirado de seu núcleo familiar ou comunitário.
E, de regra, uma situação que a gente considera que é de brevidade, situações que a gente considera de excepcionalidade, em que a pessoa houve uma ruptura dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários, aconteceu, vamos dizer, algo, né, muito sério, que essa pessoa precisou ser afastada do seu lar, e por isso nós precisamos garantir esse serviço de proteção a essas pessoas. E aí o serviço é um serviço que funciona 24 horas, né, oferecendo suporte para essas pessoas, moradia, alimentação, higienização, trabalho protegido, dentre outros. E aí a gente coloca aqui os principais objetivos dos serviços de acolhimento são: acolher e garantir a proteção integral, prevenir o agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, restabelecer vínculos familiares, possibilitar a convivência comunitária, promover acesso à rede socioassistencial aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas públicas setoriais, fortalecer a autonomia e promover acesso a programações culturais de lazer e esporte. E assim, os serviços de acolhimento institucional, né, vinculados à proteção social especial de alta complexidade, são serviços especializados que oferecem acolhimento e proteção a pessoas e famílias afastadas temporariamente do seu núcleo familiar ou comunitários de origem e se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. Tais serviços funcionam como moradia provisória até que a pessoa possa retornar à família de origem, ou seja, que não tem essa vírgula, tá? Ou seja, encaminhada para a família substituta quando for o caso, ou quando se deu ao alcance da autonomia, né, para moradia própria ou alugada. E aí existem alguns serviços vinculados ao acolhimento institucional: casa-lar, abrigo institucional, casa de passagem, residência inclusiva, serviço de acolhimento em república. Tem também o serviço de acolhimento em família acolhedora, que é uma modalidade de acolhimento que visa oferecer proteção integral às crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem, ou extensa por medida de proteção. Essa medida é sempre excepcional e provisória, sendo aplicada quando se esgotam outras possibilidades de apoio à família de origem pela rede de serviços. Eu peguei um link para vocês do site do Ministério de Desenvolvimento Social, que ele estrutura, eu gostei da forma como ele estrutura, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, do próprio site. Explicando, se vocês tiverem curiosidade, pode entrar no próprio site. Está aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. SUAS, Proteção Social Especial de Alta Complexidade. E aí ele pega o perfil, né? Público, para crianças e adolescentes. Como funciona? Pode ser um serviço de acolhimento institucional ou acolhimento em família acolhedora. Né? O acolhimento institucional pode ser na unidade casa-lar, para até 10 acolhidos, ou na modalidade abrigo institucional, para até 20 acolhidos. Pode ser também na modalidade acolhimento em família acolhedora, que é uma unidade de referência da proteção social especial e residência da família acolhedora. Há serviços também para jovens entre 18 e 21 anos, né? Acolhimento em república, para até 6 acolhidos, e também para jovens e adultos com deficiência, né? Que são residências inclusivas para até 10 acolhidos. Há também serviço para adultos e famílias, né? Para acolhimento em república para adultos em processo de saída das ruas, república, casa de passagem, que em geral até 90 dias, né? Pessoas em situação de rua, migrantes, pessoas em trânsito, e há também a modalidade de acolhimento institucional, pessoas em situação de rua, migrantes, pessoas em trânsito, e essa modalidade, abrigo institucional, pode ser até para até 50 acolhidos. Temos também abrigos, né, acolhimento para mulheres em situação de violência, modalidade abrigo institucional, para famílias e indivíduos, no serviço de proteção em situações de calamidade públicas e emergência, e aí é por uma unidade que é referenciada ao órgão gestor da assistência social, para pessoas idosas, acolhimento institucional, a casa-lar,
acolhimento e república, abrigo institucional e a própria república. Deixa eu fechar essa tela aqui. Deixa eu passar para a próxima. Um instante aqui. Vamos para a próxima agora. Então, agora eu quero falar com vocês, né, sobre o acolhimento para adultos e famílias. Específico para adultos e famílias, né? Nós vimos para crianças e adolescentes, para jovens, mas para o acolhimento para adultos e famílias é o acolhimento provisório com estrutura para acolher pessoas e grupos familiares com privacidade. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou pessoas em trânsito e sem condições de se sustentarem. Espera aí que saiu aqui. E ele pode ser ofertado nas seguintes modalidades também. Abrigo institucional, que é semelhante a uma residência com limite máximo de 50 pessoas por unidade, 4 pessoas por quarto. A casa de passagem, que é destinada a receber no máximo 50 pessoas e se caracteriza pela oferta de acolhimento imediato e emergencial e se distingue por ter um fluxo mais rápido, né? Entradas e saídas são mais rápidas, uma vez que recebe indivíduos em trânsito com uma permanência máxima de 90 dias. E a República, obrigatoriamente voltado para egressos dos serviços de acolhimento. Atende a indivíduos que estão em processos de saída das ruas. Acolhe no máximo 10 indivíduos, divididos em unidades masculinas e femininas. O serviço objetiva a gradual autonomia de seus residentes, incentivando sua independência ao funcionar num sistema que permite que seus moradores tomem as decisões com relação ao funcionamento da unidade de maneira conjunta. Então, esse aqui que eu apresentei é o serviço vinculado ao serviço de acolhimento de adultos e famílias, né? Aqui no DF, está vinculada à gerência de acolhimento para adultos e famílias, gerência onde eu trabalho. Vamos para o próximo aqui. E, por fim, eu queria falar um pouco com vocês, né, para fecharmos esse bloco, sobre as entidades de assistência social. O artigo 3º da Lei Orgânica de Assistência Social vai falar: consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos, que, isolado ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direito. A política social, eles primam, né, segundo a nova sua, de ser realizada, né, é estatal, né, a política pública ela é estatal, se ela é executada primordialmente, né, eles pedem preferencialmente que sejam por servidores públicos, mas as entidades também, elas podem prestar serviços, não apenas de atendimento, mas também de assessoramento, de defesa de direitos, e as entidades estão na gerência de acolhimento para adultos e famílias, elas prestam um suporte muito grande para a gente, né? As unidades que a gente chama de execução indireta. A entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Elas prestam um serviço que é público, isso é muito importante, embora, né, o serviço que elas prestam é público e na assistência social elas precisam trabalhar em articulação com o CRAS, com o CREAS, com as outras unidades socioassistenciais e também realizando um serviço que é prestado, está, né, conforme disposição na política de assistência social. A execução precisa ser integrada com a nossa rede de serviços socioassistenciais. Artigo 7º da LOAS fala que as ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de que trata o artigo 17 dessa lei.
O artigo 9º da LOAS também vai falar: o funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência do Distrito Federal, conforme o caso. E aqui, como a gente falou, as entidades e organizações da assistência social podem ser isolado ou cumulativamente de atendimento, de forma continuada, permanente, planejada, e prestam serviços, programas e projetos e concedem benefício de prestação social básica ou especial. Tipificação. Eu coloquei aqui conforme a tipificação, porque os serviços, quando uma entidade de assistência social vai realizar, né, atendimento, vai agir prestando atendimento, precisa ser conforme a tipificação e precisa ser de forma continuada também, conforme prevê, né, a tipificação e a proteção social, né, e os níveis de complexidade, né, a depender do nível de complexidade que vai agir. Pode ser também de assessoramento, de forma continuada, permanente, planejada, e assim prestam serviços, programas, projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças. E também de defesa e garantia de direitos, de forma continuada, permanente, planejada, prestam serviços, programas e projetos voltados prioritariamente à defesa e efetivação desses direitos socioassistenciais. Elas podem atuar, então, de forma isolada, só você é uma entidade de atendimento, de assessoramento, de defesa, ou pode, dentro do seu projeto, atuar cumulativamente. Eu sou uma entidade que faço atendimento, mas também eu presto assessoramento, eu também ajo como defesa e garantia de direitos, não há problemas, tá? Não há vedações segundo a legislação. Deixa eu pegar aqui o próximo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que por hora é só isso, tá bom? A gente vai encerrar por aqui esse bloco e quando nós voltarmos no nosso próximo bloco, a gente vai estar vendo como se estrutura a política de assistência social no Distrito Federal. Eu aguardo vocês e agradeço e até mais.